Olá, eu sou a Aline Almeida, voltei aqui para o nosso tempo de oração. Hoje é 4 de julho de 2025, seguimos no nosso propósito de 31 dias de fé e coragem. A palavra fala aqui em Romanos 12, 2: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto que é até muito decorado por todos nós, muitos conhecem, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A única forma da gente não se amoldar, não fazer desse mundo o nosso padrão de vida e reconhecer que existe um padrão estabelecido pelos céus para que a gente viva, é quando a gente de fato não toma a forma dos princípios do mundo. A gente sabe quem governa esse mundo e não é o nosso Deus, é o Deus deste século maligno que tem tentado deturpar tantas coisas e a gente precisa se posicionar. Como eu me posiciono, pastora? A forma de não nos amoldarmos é transformar a nossa mente. Tudo começa na nossa mente. É um pensamento que gera uma fala, que gera um comportamento. É um pensamento que gera uma intenção e uma atitude e que vai te conduzindo. Então, quando você tem um pensamento transformado, você tem, então, a possibilidade de viver o novo. Mas qual é o nosso propósito hoje? Dentro desse tema, nós precisamos ter coragem para ser diferente. Não se amolde ao padrão deste mundo. Muitos estão tomando forma desse mundo, mas você foi chamado para ser diferente. Você está disposto? Você está disposta a ser diferente? Ser um cristão nos dias de hoje vai exigir de nós coragem, muita coragem, para nadar contra a maré. Tem uma onda forte vindo e você está indo contra essa onda. Se você já foi à praia, você sabe como é. A água, ela é muito forte. Ela pode te conduzir, te levar, mas você também pode tentar ir contra ela, né? Até nessa parte rasinha que você vai conseguir, então, controlar. Ir contra a maré não é algo fácil, mas para quem se posiciona é necessário. Para quem foi chamado, quem é filho, filha, precisa viver essa realidade. Quantas vezes você já ouviu a frase assim, faz desse jeito, sabe por quê? Porque tá bombando, desse jeito vai dar certo. Esse é o formato que você mais vai conseguir like. Todo mundo gosta de pessoas que falam dessa maneira, que agem dessa maneira, ou então que se veste assim, faz conforme tá rolando, conforme todo mundo, conforme dá certo, faz dessa forma. E quantas vezes você deixou de ser você para fazer o que todo mundo faz? Sabe? Aquela questão de seguir a boiada, a voz do povo é a voz de Deus. E a gente sabe que isso é uma grande mentira. É muito fácil seguir uma fórmula que já está funcionando. Já está funcionando, por que eu vou fazer diferente? E Deus, em vários momentos, Ele vai te conduzir para fazer diferente. Quando vivemos sobre a direção dele, nós entendemos que ele costuma nos dar caminhos que ninguém mais está trilhando. Ele vai te mostrar uma coisa diferente, te dar uma direção diferente. E aí? O que você vai fazer? Não, Deus, isso é loucura. Não, não conta comigo para isso, né? Ou então, não é para mim, eu estou ouvindo a voz da minha cabeça, eu estou viajando na maionese, mas não é uma direção de Deus. Em muitos momentos pode parecer que não vai fazer sentido, ou então até que vai dar errado. E é exatamente por esse caminho que o Senhor quer te ensinar, quer ministrar no seu coração e quer revelar os planos dele e os propósitos. Quando Deus chamou Noé, parecia loucura construir uma arca naquele tempo. Não havia chovido, a palavra fala. E ele simplesmente preparando um barco para um grande dilúvio, uma grande chuva que aconteceria por longo período. Quem é esse Noé? O que ele está pensando? Não faz sentido. Quando Deus chamou Abraão, pareceu loucura sair de um lugar desconhecido, de um lugar que ele já estava, que tinha sua família, sua parentela, e Deus falou assim, não, larga isso tudo, vai para o novo. Você nem sabe para onde é ainda, mas vai, que eu vou te guiar. Parecia não fazer sentido aquilo. Quando Deus abençoa Ana, o seu ventre agora gera Samuel.
E olha só o propósito que Ana fez. Senhor, quando ele nascer, ele desmamar, eu vou entregar ele no seu templo. Mas quem que era o sacerdote daquele templo? Simplesmente Eli, um homem que não soube educar os seus filhos. Peraí, eu vou entregar meus filhos na mão de um homem que não soube educar os seus? Mas Ana confiou em Deus e Samuel foi o maior juiz de toda a história, foi o maior profeta de toda a história, porque Ana confiou na direção de Deus para ela. Então nós precisamos ter coragem para obedecer a Deus, mesmo que isso vai contra a opinião da maioria. Vai chegar um momento em que todos entenderão que realmente era a direção de Deus. Você não é todo mundo. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Deus te chamou para um novo, para fazer o que Ele deseja que você faça. Por isso, você não deve temer. Você precisa perseverar, continuar e simplesmente obedecer à direção de Deus. É isso que Ele tem para você. Um novo e vivo caminho. Fazer o que todo mundo faz parece que vai dar certo, mas nem sempre é o que Deus quer para você. Isso é fato, não tem como fugir. O que Deus tem para você, Ele tem para você. E não está dentro de uma forminha. Todo mundo faz igual, você vai fazer igual e vai fluir. A grande verdade é, o que Ele quer fazer na sua vida é específico para você e pronto. Por isso, nesse momento, eu quero orar pela sua vida no que diz respeito a esse assunto também. Se você fala, pastor, eu estou passando por algumas outras coisas, você pode, por favor, orar por outros assuntos também? Eu quero que você pode deixar aqui o seu pedido de oração. Eu vou orar por você sobre o assunto que você precisar. Pode deixar nos comentários ou então pode mandar no privado do meu Instagram, que eu vou orar por você também. Vamos todos orarmos juntos agora? Senhor Jesus, nesse momento, nesse dia, eu quero colocar a vida de cada pessoa diante do Senhor, cada mulher, cada homem, cada pessoa que estiver escutando, aonde a minha voz alcançar. Talvez você está no leito de hospital, talvez você está na cozinha fazendo alguma coisa, no seu trabalho, no trânsito. Eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu quero orar pela sua vida, te abençoando, certo de que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto você tem pedido, pensado ou imaginado. Por isso, vamos juntos agora declarar essa palavra. Senhor Jesus, diante do desconhecido, diante do novo, Pai, eu tenho vivido direções novas para minha vida e eu tenho tido medo de avançar diante do novo. Eu quero nesse momento, Pai, colocar a vida de cada pessoa que está aqui com a gente no ao vivo e pedir que o seu favor possa alcançar cada pessoa agora, no nome de Jesus, possa alcançar cada um que está com medo de tomar uma atitude, de seguir em frente diante de uma direção nova que o Senhor tem dado. O medo, a gente sabe que sempre vai nos paralisar, mas a fé, ela vai nos encorajar a dar passos maiores. A direção do Senhor não tem que fazer sentido para nós, que às vezes parece que não é, vai tirar a gente da zona de conforto, do óbvio, mas se é uma direção de Deus, a gente precisa seguir em frente, porque só obedecendo a sua direção que a gente vai conseguir avançar. Eu oro, Senhor, para que cada um agora permaneça na sua identidade, a identidade que o próprio Senhor construiu em cada pessoa, para que cada coração esteja enraizado em quem elas são em Ti, Deus. Sem se amoldar os padrões desse mundo. O mundo, Senhor, nos oferece um padrão ilusório. Veste essa roupa, faz dessa forma, e às vezes a gente parece que tá fora de tudo, eu tô fora da moda, eu não tô participando das coisas.
eu tô fora, eu não tenho, eu não sou assim. E a gente começa a se martirizar, a gente começa a sofrer por algumas questões, porque a gente de fato não está se amoldando ao padrão deste mundo. Pai, guarda o nosso coração para que a cada dia a gente não tenha prazer de fazer parte disso, de fazer parte desse mundo que nos oferece propostas que são passageiras, mas o que o Senhor tem para nós é permanente. Tantos casamentos arruinados, mulheres que são conduzidas por outras amigas a terem posturas que não são legais, homens também, não, meu marido traiu, não, o meu amigo traiu, então eu posso trair, e você vai sendo, sem perceber, envolvida pelo padrão do mundo, achando que tá em alta, é legal, é prazeroso, mas o inimigo só oferece prazer pra gente que lá na frente vai dar dor de cabeça, prazer de momento e que vai dar muita dor de cabeça lá na frente. Nos dê sabedoria, Pai, para termos ousadia em obedecer a sua direção. O tempo todo queremos obedecer a sua direção, Deus. Nos dê coragem para dizer sim ao que o Senhor nos pede, mesmo quando parece ilógico. E mesmo quando vai contra a maioria, Deus, a gente quer te obedecer, Pai. Se a gente estiver aqui para agradar as pessoas, a gente nunca vai te obedecer. Acima de tudo, nós queremos agradar o Senhor e sabemos que quando agradamos o Senhor, a gente também não vai corromper princípios. Que seja claro no nosso coração, Deus, que agradar o Senhor nunca quebra princípios de honra, de liderança, de submissão. Ah, Deus, eu quero obedecer. E simplesmente vem com direções assim na sua cabeça que não faz sentido algum e tá quebrando tantos princípios. Saiba que isso não é uma direção de Deus para você. Nos dê sabedoria, Senhor, para suportar as críticas, as rejeições com maturidade. Nos dê força emocional, espiritual para lidar com as opiniões contrárias, sem se desviar do propósito. Quantas vezes, Senhor, as opiniões são contrárias àquilo que está ardendo no nosso coração e parece que a gente está ali. Não, realmente o que eu estou pensando não faz sentido e a gente desiste de fazer ou desiste de seguir naquela rota, naquele caminho, porque o que parece mesmo é que a gente não tá sendo coerente. Mas nos dá, Senhor, sabedoria para lidar com as opiniões contrárias e permanecermos posicionados no nome de Jesus. Nos dá sabedoria também, Senhor, para manter a nossa integridade nos ambientes que já são corrompidos, que de alguma forma às vezes a gente precisa estar também, Pai. Talvez esse ambiente é um grupo de pessoas que se reuniu e está falando de alguém. Não se permita entrar nesse assunto, falar do outro, abrir uma brecha para se contaminar. Deus, nos dá sabedoria para guardar o nosso coração, a nossa mente diante de propostas, de falas, que nada vai edificar a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, para não ceder às pressões, mesmo quando parecer mais fácil seguir o fluxo. Segue o fluxo, segue aqueles carros que já estão indo no caminho. Como é fácil, você não se preocupa em olhar para o GPS, você só segue o que todo mundo está fazendo. Deus, nos dá sabedoria para influenciar os outros com a nossa diferença, com a nossa postura firme e fiel, que sejamos luz e inspiração para outras pessoas ao nosso redor, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, precisamos, Pai, mantermos firmes, mesmo no mundo que nos oferece tantas propostas, e não são propostas ruins, mas a sua proposta é a melhor. Nos dê sabedoria para discernir entre a sua vontade e os padrões do mundo, para a gente não confundir o que não é seu, Deus. Nos dê sensibilidade espiritual para perceber o que é sua direção e aquilo que é apenas uma tendência, uma modinha, Deus. A gente não pode confundir a sua direção da modinha, do que está acontecendo e ser conduzido na direção errada. Nos dê essa sabedoria, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, nos dê sabedoria para te amar acima da aprovação das pessoas, Senhor. Como é bom, Senhor, olhar para o Senhor e saber assim, o Senhor é suficiente. Eu não tenho aplauso, mas eu tenho o sorriso do Senhor para mim. Deus, nos dê essa sabedoria, essa maturidade para priorizar o que de fato é necessário. Que o nosso maior desejo seja agradar ao Senhor,
mesmo que custe aceitação, aplausos, likes. Nos dê sabedoria, Pai, para sermos diferentes no mundo que nos pede para padronizar, para sermos iguais, Pai. Eu oro nesse dia, abençoando cada pessoa que está nos ouvindo, no nome de Jesus, para que a graça do Senhor nos envolva e a gente, de fato, não se amolde ao padrão deste mundo. Queremos nos amoldar, Senhor. Queremos tomar forma do padrão do céu. Nos ajude, Deus, a viver essa verdade. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.